Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia uns 9 meses que eu estava separada quando decidi procurar outro lugar mais em conta para morar. Conversei com o pessoal do meu trabalho para ver se alguém sabia de alguma coisa. E uma colega, a Carmen, me falou que tinha visto uma casa com uma placa de alugas, justamente na rua onde ela morava. Ela ficou de dar uma olhada para mim e conseguir um número. Para resumir, no dia seguinte, ela já me trouxe as informações. Quem era o dono da casa, o telefone, valor do aluguel. Inclusive, disse que deu uma olhada e que estava tudo bem nos conformes. Tudo muito cuidado, pintura nova e que eu ia gostar. E de fato, depois eu fui lá dar uma vista de olhos e realmente gostei. Foi no dia da mudança que acabei conhecendo o Gilson, vizinho de muro. Ele, inclusive, deu uma mão ali pro pessoal do caminhão para fazer a mudança dos móveis. Pensa num homem simpático. Aliás, bonito também. Embora eu não tenha ficado com nenhuma pretensão. Até porque também conheci seu filho, um menino de 7 ou 8 anos, que inclusive regulava em idade com o meu. Os dois acabaram virando amigos. Ficaram brincando ali fora, enquanto a gente fazia mudança. E convenhamos, mesmo a gente não tendo conversado, pelo menos não sobre esse assunto, aliás, não conversamos quase nada, ele só poderia ser casado. Por isso, repito, apesar de tê-lo achado um cara muito simpático, interessante, não alimentei nenhuma pretensão. Logo depois que terminamos de descarregar a mudança, ele puxar conversa comigo e entre uma coisa e outra falou: desculpa a minha curiosidade, mas teu marido está trabalhando? Não. Na verdade, eu sou separada. Vou morar sozinha aqui com meu filho. Não me diga. Bom, nesse caso, se você precisar de ajuda com alguma coisa, pode bater na minha porta, tá bom? Imagina, Gilson. Precisa não. Mesmo assim, obrigada, viu? Sempre bom saber que a gente pode contar com o vizinho. Aliás, se vocês também precisarem de alguma coisa, é só chamar. Na verdade, um dos caras do caminhão que eu tinha contratado já iria fazer aquele tipo de serviço para mim. Instalar chuveiro, gás, montar os móveis. Eu já tinha acertado com ele. Mesmo assim, gostei de saber que meus vizinhos eram pessoas prestimosas. A Carmen, aquela minha amiga que me indicou a casa, morava na mesma rua, só que mais assim pro final. E ela também deu uma chegada ali em casa, no fim da tarde, para me dar uma mão. E eu aí aproveitei e acabei comentando com ela sobre o Gilson. Ela não o conhecia, mas já ficou toda desconfiada. Nossa, Letícia, acabou de mudar e já tá paquerando o vizinho? Que paquerando, Carmen? Ele é casado, imagine. Tem um filho da idade do Marquinhos? Ficou nisso. A conversa parou por ali. Repito, ela não o conhecia. O fato é que aos poucos fui me ajeitando. Minha mãe também veio me visitar no domingo. E antes de me mudar, eu lembro que eu já tinha tomado algumas providências, como achar uma escolinha para o meu filho, por exemplo, e era pertinho de casa. Aos poucos, as coisas foram se ajeitando. Até que tempos depois, conversei com o Gilson novamente sobre o muro que separava as duas casas. Até então, eu ainda não tinha visto sua esposa, apenas a sua mãe. A mãe dele morava ali com eles e já tínhamos trocado algumas palavras. Uma senhora, assim, bem simpática. Nesse dia, conversando com o Gilson, eu comentei: andei falando com a tua mãe esses dias, a dona Cinda. Bacana ela, viu? É, mãe, gente boa. Não é por ser minha mãe, né? Aliás, se não fosse ela me ajudar, não sei como eu ia cuidar do Filipinho. Ué, como assim? E a tua esposa?
Nessa hora eu senti que a expressão dele mudou. Ficou meio sério, franziu a testa. Então, na verdade eu sou separado. Olha, aquilo foi a maior surpresa para mim, porque eu realmente não imaginava. Tudo bem que eu ainda não tinha visto a mãe do menino, só que, para mim, ela morava ali com eles. Fiquei olhando para ele meio fora do ar, até que perguntei por onde andava a mulher. Do que ele fez uma cara. Para falar a verdade, nem eu sei, viu, Letícia? Às vezes ele foi embora pro Nordeste trabalhar nesses, sabe, esses navios de cruzeiro? Então, deve ter algum ponto da costa uma hora dessa. Puxa, que coragem, mas ela sempre liga para saber do filho? Às vezes. Ela era meio desligada, sabe? Olha, fiquei realmente bem surpresa com aquela história. Era algo que eu sinceramente não imaginava. Imagine, mulher abandonando a família para ir embora para a região Nordeste, trabalhar em cruzeiro. Navio de cruzeiro? Segundo ele, já fazia quase um ano que ela tinha ido embora e ainda não tinha voltado uma vez sequer para ver o filho. Perguntei que função que ela exercia, mas ele não soube me falar com certeza. Mas que devia ser na parte de limpeza, ou então na cozinha. Qualquer coisa assim. Imagine, eu não teria coragem de fazer isso. Ir embora de estado, largar meu filho para trás, mas de jeito nenhum. Na verdade, não abandonaria meu filho por nada nesse mundo, nem pelo melhor emprego. Eu vi que ele ficou meio abatido quando eu toquei naquele assunto. Por isso, achei melhor até falar de outra coisa. Só que aquilo ainda ia me surpreender muito mais. Tinha mais coisas envolvendo a ex-mulher dele e que ele não tinha me contado. Coisas que eu só fui saber tempos depois, quando voltei a conversar com a mãe dele. Pelas tantas, a gente ali conversando, eu entrei no assunto. Falei que o Gilson tinha me contado que a ex-mulher tinha ido embora, trabalhei em navio. Falei que eu, por exemplo, não teria coragem, né? Principalmente tendo de abandonar meu filho. No que a dona Cida falou, Letícia, Gisele deve muito pro meu filho. É uma desmiolada. O que o Gilson fez e ainda faz por essa ingrata, homem nenhum nesse mundo faria. Eu escutei aquilo e fiquei me perguntando em pensamento: ué, que será que ele faz por ela? E a curiosidade foi tanta que eu perguntei. E ela respondeu: o Felipe não é filho dele de sangue. Ele só cria para ela. Não é filho dele? Mas como assim? Não entendi. Ele então me explicou que quando o Gilson conheceu a Gisele, ela já tinha um menino. Era fruto de um outro relacionamento. E depois que a Gisele resolveu jogar tudo pro alto, para ir embora lá para Maceió, resolveu deixar o menino com ele. E ele aceitou. Olha, eu fiquei de cara. E ela ainda acrescentou: veja só se tem cabimento. Nem o filho ela quis levar. E ainda bem que não, né? Até porque a gente adora o menino. Não só eu amo meu neto, o Gilson também é louco por ele. Capaz de fazer qualquer coisa por esse moleque. Olha, por aquela eu não esperava. O menino não era filho dele. Sabe? Pelo menos filho de sangue. Segundo a dona Cida, quando ele se envolveu com a Gisele, o Filipinho já estava com 2 anos. Mas os dois tinham criado um vínculo tão forte que eram assim como se fossem pai e filho, de sangue. Ao mesmo tempo em que fiquei de cara com a atitude da ex-mulher dele, fiquei encantada com o gesto. Porque, olha, não é qualquer um que faz o que o Gilson fez. Só mesmo tendo muito amor por uma pessoa
no caso o menino, para ter uma atitude dessas? Meu Deus, num mundo em que os filhos de sangue não são cuidados pelos pais? Pais que fazem filho e vão embora? Olha, até passei a olhar para o Gilson com outros olhos. Antes eu até me sentia atraída. Até porque era um cara bonito, de presença. Mas depois que eu soube de toda aquela história, passei a admirá-lo ainda mais. Alguma coisa assim começou a desabrochar em mim. Toda vez que eu via, toda vez que a gente conversava, ou mesmo quando só nos víamos assim de longe, eu senti o coração bater mais forte. Detalhe, nossos filhos tinham virado amiguinhos, já que estavam na mesma faixa etária, né? E viviam brincando juntos final de semana, e por causa deles, eu e o Gilson acabamos nos aproximando ainda mais. Bem verdade que a dona Cida ajudou também na aproximação, porque volta e meia me chamava para tomar um café ali na sua casa, principalmente no domingo. E assim, a gente conversava também, eu e o Gilson. E começamos a conhecer um pouco mais da vida do outro. Percebi que a dona Cida estava tentando bancar a Cupido. Começou a querendo juntar. No começo foi uma coisa assim bem sutil, mas depois ela nem fazia questão de esconder que estava realmente tentando aproximar os dois. Lembro que um dia ela falou uma coisa que me deixou tão sem graça. Estávamos tomando um café, eu, ela e o Gilson, os meninos brincando no quintal, quando de repente ela falou aquilo: ô Gilson, por que você não convida a Letícia para jantar fora qualquer dia? Não é por nada não, mas você está separado, ela também. O que você acha? Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara, de tão encabulada que fiquei. E ele também. Ficou todo desconcertado. Deu para sentir pelo seu jeito. A gente não conseguia nem olhar um para a cara do outro. E diante do nosso embaraço, ela ainda acrescentou: podem ir numa boa. Fiquem bem despreocupados que das crianças eu cuido. Ele sorriu assim meio sem jeito. Aí olhou para mim: a gente pode combinar qualquer dia, né, Letícia? Concordei com um aceno de cabeça, de modo que ficou, digamos assim, pré-combinado. E olha, foi depois desse empurrãozinho dela que a gente começou a se olhar de um jeito assim mais concentrado. Até que um sábado ele realmente me convidou para a gente sair. Eu aceitei. Até porque a dona Cida se prontificou a ficar cuidando dos meninos. Fomos até uma pizzaria. E desde o começo, deu para sentir aquela aura no ar. Entre uma coisa e outra, no meio da conversa, ele acabou confessando. Sabe que desde que você foi morar ali perto da gente, Letícia, que... sei lá, sem nem como falar isso, mas... alguma coisa mudou dentro de mim. Sério? Mas... como assim? Mudou como? Não sei explicar. Eu tenho pensado em você, me sinto diferente toda vez que a gente se encontra. Fico na janela às vezes, para ver se consigo te ver. Tá falando sério? Puxa, que bom ouvir isso. Porque eu também me sinto mais ou menos assim, em relação a você também. Ele sorriu, mas ao mesmo tempo, percebi que ficou surpreso. Não sei se ele não esperava. Foi até inevitável. Depois de tudo que ele falou, e eu correspondi, aconteceu o primeiro beijo dentro daquela pizzaria. Um beijo foi puxando o outro. E a verdade é que eu adorei aquela noite. Foi o nosso primeiro encontro. O estranho foi que depois que me separei do pai do meu filho, eu tinha jurado a mim mesma que não queria mais saber tão cedo de outro homem.
Não que eu não quisesse, de repente, ter outro relacionamento, ter outro marido. Só que na minha cabeça, isso, se acontecesse, iria demorar muito, mas muito mesmo. Me decepcionei tanto com meu marido, que eu acho que a cabeça da gente fica assim, num estado de alerta, né? Só que desde que me mudei, que conheci o Gilson, e principalmente depois que soube de tudo que ele tinha passado, sei lá, eu comecei a abrir meu coração de novo. Comecei a sonhar. Quem sabe fosse possível ser feliz outra vez. Em resumo, aquela foi apenas a primeira de muitas vezes que a gente saiu junto. Às vezes, não íamos só nós dois. Levávamos as crianças também, inclusive a dona Célia. O fato dos nossos filhos terem virado amigos também ajudou muito na nossa aproximação. O bacana foi que ele nem precisou se esforçar muito para me conquistar. Em pouco tempo, eu já estava suspirando pelos cantos. Passamos a ficar juntos direto, como uma grande família. Até meu ex-marido ficou meio desconfiado com esse episódio, porque sempre que ia ver o nosso filho, eu estava enfurnada lá na casa do Gilson. Um dia, ele até perguntou se era mesmo séria a minha história com o Gilson. E eu falei que sim. Até porque estava gostando dele. Não que eu precisasse dar alguma satisfação. Ainda menos para ele. Mas achei melhor já deixar as coisas assim bem encaminhadas e muito claras. A minha família toda gostou de saber que eu estava tentando refazer a minha vida. Minha mãe, por exemplo, depois que conheceu o Gilson e a dona Cida, também ficou muito feliz por mim, só que perto de completar 8 meses de namoro, digamos assim, aconteceu uma coisa. Para começar, senti que o Gilson andava meio quieto. Eu sentia que ele andava assim calado, meio na dele. Às vezes ficava me olhando, mas não dizia nada. Tive a sensação que ele andava me escondendo alguma coisa. Pelo menos era o que parecia. Eu sempre perguntava o que ele tinha. Por que ele estava esquisito daquele jeito? Estava acontecendo algo? Ou se ele tinha alguma coisa para me dizer? Mas ele sempre desconversava. Até que um dia, ele falou que tinha uma coisa para me contar. E que não sabia como que eu iria reagir. Perguntei o que era. E quando ele respondeu, eu senti aquela pontada. A Gisele ligou uns dias atrás. Tu és mulher? Vocês conversaram? O que foi que ela falou? Ela queria saber do Filipinho, enfim. Também falou que está voltando. Está voltando? Mas como assim voltando? Ela está achando que você vai acertar ela? Na tua casa? Você falou de mim? Falou que a gente está junto? Ele só balançou a cabeça negativamente. Falou que não tinha dado tempo, mas que ia conversar com ela num outro momento. Olha, eu senti uma insegurança. Até pelo jeito como ele se expressou. E tudo isso me fez ficar com muito medo. Conversei com a dona Célia. Depois, ela também estava meio preocupada, meio com medo. Principalmente medo da Gisele querer levar o menino embora. Aliás, o Gilson também tinha esse medo. Mais ele do que ela. E eu até entendi o seu lado. Ela estaria chegando no fim de semana seguinte. Pedi pro Gilson resolver a situação com ela, contar de mim para ela o quanto antes. Só que, acredite quem quiser, ela acabou não vindo. Aí ficou pro fim de semana seguinte. E adivinha, ela também não veio.
E no fim, acabou mudando os planos, embarcando num navio novamente. O problema foi que naquelas alturas, o estrago já estava feito. Desde que soube que ela ia voltar, o Gilson mudou comigo da água por vinho. E não só comigo. Ele mudou por inteiro, sabe? Se transformou assim numa pessoa tão... Era tão esquisito, porque ele conversava, brincava, se tornou um cara quieto, pensativo. Sei lá. Nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. No fim, depois de umas 2 semanas, achei que seria bom a gente ter uma conversa. Tivemos essa conversa. Eu já estava esperando por um desfecho. E para minha tristeza, mesmo dizendo que não queria terminar comigo, ele teve a capacidade de admitir que ainda não tinha esquecido da outra. E não negou que tinha ficado abalado quando soube que ela iria voltar. Imagine só como que eu me senti ouvindo isso da sua boca. Olha, eu fiquei arrasada. Mais do que isso, decepcionada. Porque todas aquelas coisas bonitas que ele me dizia deviam ser só fogo de palha, né? E tudo caiu por terra quando ele soube que a outra iria voltar. No fim, nosso romance acabou não sobrevivendo. Preferi me afastar. Até porque você percebe quando não tem mais jeito, né? Uma coisa é a pessoa dizer, sabe, que, enfim, que gosta muito do menino, que tem medo que a mulher venha pegar o menino, coisa que por tudo que eu conheço dessa mulher, ela nunca faria. É o tipo de mulher que não quer compromisso com nada. Vai deixar o filho com ele, para sempre. De modo que não é essa a preocupação que ele tem. O que tornou esse homem tão taciturno, tão pensativo nos últimos tempos, é justamente o fato, e isso ele mesmo admitiu, que não tinha esquecido dela. E pelo jeito, nem vai esquecer. Por isso, preferi me afastar. Dei um tempo para ele pensar naquilo que realmente queria. Até porque, se ele chegasse à conclusão de que não era aquilo, que na verdade queria ficar comigo, ele iria me procurar. Só que isso nunca aconteceu. Sofri calado durante um tempo, chorava sozinho no meu quarto, sentia o coração aos pedaços quando via lá do outro lado do muro. Sendo que na verdade choro e sofro até hoje. Jamais pensei que o nosso namoro, nosso caso, fosse terminar assim. Cada um pro seu lado. Tudo começou tão bem. Mesmo com a dona Cida tentando ajudar, realmente não teve jeito pra gente. Nem volta. E pra ser sincero, só estou esperando o contrato do aluguel vencer para me mudar dessa casa. Tudo para ficar longe dele, para não vê-lo mais. Pois acho que só assim vou conseguir esquecê-lo, tirá-lo da memória. Só assim vou conseguir arrancar sua imagem aqui do meu coração.